Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, é um prazer te encontrar novamente aqui. Fico sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, por você estar aí do outro lado, nos acompanhando todos os dias. Fico muito feliz de saber que mesmo às vezes distante fisicamente, nós podemos estar juntos aqui por esse canal no YouTube. Você que está aí do outro lado nos acompanhando, que Deus esteja abençoando a sua vida, sua família. É sempre bom poder estudar a Bíblia junto com você. Nós que estamos aqui todos os dias, estamos quase chegando a 200 estudos somente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. 200 devocionais diários nós estamos fazendo aqui, sempre de 5 a 10 minutos. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um. Vamos juntos? Hoje eu quero ler Atos 12, versículos de 1 a 5. Atos 12, de 1 a 5, nos diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero pensar um pouquinho sobre essa dramática prisão de Pedro agora. Lendo o texto, nós percebemos Tiago, irmão de João e de Pedro. Irmão de João e Pedro, eles faziam parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João, essa tríade é muito repetida. Você que lê a Bíblia, você que ouve algumas coisas, você deve sempre ouvir Pedro, Tiago e João. Eles eram muito próximos do Senhor Jesus. E eles se tornaram líderes influentes na igreja. Herodes mata um deles e prende o outro. Nós não temos explicação por que Deus permitiu que Tiago fosse morto. Não tem uma explicação, uma resposta por isso. Enquanto Tiago foi morto, Deus envia um anjo para libertar Pedro. Por quê? Não sabemos. Nós entendemos e descansamos na soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. Nós entendemos isso, porque tanto Tiago como Pedro eram homens dedicados a Deus, eram homens fiéis ao Senhor. Certamente nós podemos descansar no que a Bíblia diz, e o próprio apóstolo Paulo, depois escrevendo Romanos 14 e o versículo 8, Paulo diz assim: Porque se vivermos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é uma afirmação de confiança na soberania do Senhor, tanto para a vida quanto para a morte. Você sabe muito bem disso, que a uns Deus livra da morte, a outros Deus livra na morte. Na Galeria da Fé de Hebreus 11, e vale a pena ler Hebreus capítulo 11, nós encontramos ali homens de Deus que foram libertos do fogo, protegidos da boca dos leões pela fé. Outros pela fé foram mortos, cerrados ao meio. Uns são libertos pela fé e outros morrem pela fé também. Uns seguem lutando na terra, enquanto outros permanecem celebrando no céu. Não há respostas, o porquê de muitas coisas.
Mas quer vivamos, quer morramos, façamos isso no Senhor. E é isso que Paulo traz, e é isso que nós entendemos aqui no texto, porque Tiago morreu e porque Pedro foi liberto. Deus é Deus. Deus é Deus quando livra da morte, e Deus é Deus quando leva o homem para estar com Ele, na presença dEle, para descansar nele. Ele é Deus quando atende a nossa oração, curando e libertando, e também é Deus quando Ele recolhe os seus para voltarem para casa, para tomar posse do reino. O próprio salmista glorifica a Deus nesse texto, né? Desse assunto, melhor dizendo, ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus. Salmo 116, versículo 15. Justo Gonzalez, ele com razão, ele diz que essa ideia de que se Deus não nos dá o que pedimos é por falta de fé, pode provocar consequências desastrosas. Você já deve ter ouvido isso, não é? Se você não conseguiu é porque faltou fé, pede com fé que você consegue. Isso causa um problema tão sério, isso causa um problema terrível. Imagine uma criança de 7 anos de idade, paralítica, que entra numa dessas igrejas e fica diante de um desses curandeiros. E aí aquele líder religioso começa a orar e chama as pessoas ao redor e vamos orar para que essa menina levante da cadeira de rodas. E ele diz: tenha fé que você vai andar, tenha fé que você vai andar. E gritam, berram ali ao redor, tanto aquele líder religioso quanto as pessoas ao redor. E por fim, a menina não anda e ela volta para casa na cadeira de rodas. Só que agora ela volta com um problema maior do que o que ela entrou. Antes ela estava lutando com o problema do seu corpo não responder a seus comandos. E agora ela volta com um problema terrível na alma, na mente, no coração, por pensar que ela não teve fé suficiente para andar. Imagino que essa menina vai carregar daí para frente de pensar: eu só estou na cadeira de roda porque eu não tive fé suficiente. Meus amados, essa ideia, esta pregação, essa teologia, mas eu não quero usar esse termo, teologia, dessas pessoas que pregam: não, você se tiver fé, você consegue, basta ter fé. Isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Nós precisamos entender que existe um Deus soberano, um Deus que tem seus propósitos. Será que Tiago ali, ao ser morto, será que Tiago não teve fé? Será que Pedro foi liberto da prisão porque teve mais fé do que Tiago? Ambos faziam parte, como eu disse, do grupo mais próximo dos apóstolos do Senhor Jesus. Imagina que situação. Jesus, certa vez, disse assim, e essas palavras se aplicam a esses líderes religiosos, pastores, apóstolos, tantos títulos que esses homens carregam, religiosos que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Para essas pessoas que agem dessa forma inescrupulosa, porque eu vou te falar uma coisa: a coisa mais fácil que tem é você orar para alguém ser curado e a cura não vir e você disser: bom, a culpa não foi minha, foi da pessoa que não teve fé o suficiente. Isso é uma vergonha. E o Senhor Jesus fala assim, Lucas 17:2: melhor fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e se atirasse ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Nós oramos sim por milagres, oramos sim por curas, mas nós sujeitamos a vontade soberana de Deus. Nada de determinar o que Deus tem que fazer, mandar o que Deus tem que fazer, nada disso. Senhor, sua soberania livra uns e não livra outros, cura uns e não cura outros. Nós temos fé que Deus pode fazer, nós cremos que Deus pode fazer, mas nos sujeitamos à sua soberana vontade.
E essa precisa ser a nossa expectativa diante do Senhor. E não sermos enganados, ludibriados por tantos desses falsos líderes religiosos aí, que pregam algo totalmente fora do que a Bíblia diz, muitas vezes usando versículos soltos da Bíblia para justificar as suas heresias. Que Deus tenha misericórdia desses, que Deus nos dê sabedoria para descansar e confiar na soberania de Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus.